Nesta análise, a gente vai desvendar um indicador tão poderoso, mas tão poderoso, que ele chega a mover economias inteiras. E mesmo assim, muita gente ainda não entende ele direito. Prepare-se porque vamos conhecer a fundo o DXY. Agora imagina só, pensa que existe um tipo de pulso, sabe, uma força meio que invisível, que acaba ditando o ritmo de praticamente todos os mercados financeiros do planeta. E olha, isso não é nenhuma teoria da conspiração, tá? É um dado real. Um número que, quando se mexe, cria ondas de impacto gigantescas. Essa força afeta desde o preço do petróleo, que abastece o mundo, até o dos grãos, que alimentam as nações. Ela também influencia para que lado vão as maiores bolsas de valores, sabe? De Wall Street a Tóquio. E tem mais. Essa força tem uma relação super direta com o valor do ouro, que é basicamente o refúgio seguro mais antigo da história. E sim, pode acreditar, até mesmo o universo volátil das criptomoedas acaba dançando conforme a música desse indicador. Bom, essa tal força tem um nome, é o US Dollar Index, mais conhecido por aí como DXY. Chegou a hora de a gente decifrar o que ele é de verdade. Na essência, o DXY funciona como se fosse um termômetro. Só que, em vez de medir a força do dólar contra uma única moeda, ele compara o dólar com uma cesta das moedas mais importantes do mundo. Isso dá pra gente um panorama global da saúde dele. A lógica aqui é bem direta, bem simples. Se o DXY sobe, significa que o dólar americano está se fortalecendo no cenário mundial. Se ele cai, o dólar está perdendo força, sem mistério. Mas, afinal, que cesta de moedas é essa? O que tem exatamente dentro do DXY? Vamos dar uma espiada nos componentes que formam esse índice tão crucial. São 6 moedas que compõem o índice: o euro, o iene do Japão, a libra esterlina do Reino Unido, o dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço. Juntas, elas representam os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mais interessante aqui é o peso de cada moeda. Como dá para ver, o euro simplesmente domina o índice, com mais de 57% do peso total. Isso quer dizer que a saúde econômica da zona do euro tem um impacto direto e imediato na força global do dólar. É uma relação muito forte. E é exatamente aqui que a coisa fica fascinante. Porque o movimento no DXY não para nele mesmo, sabe? Ele começa um verdadeiro efeito dominó que reverbera pelo sistema financeiro global inteirinho. E aqui está o ponto central de tudo. O dólar é a moeda de reserva mundial. Petróleo, ouro, a maior parte do comércio internacional, tudo isso é precificado em dólar. É por isso que a força dele é tão, mas tão importante para o mundo todo. Vamos ver um exemplo clássico disso, o ouro. Geralmente, o que existe é uma correlação inversa. Quando o DXY sobe, mostrando um dólar forte, o preço do ouro tende a cair. Por quê? Porque ele fica mais caro para quem vai comprar com outras moedas. O mesmo raciocínio vale para os ativos de risco, como as ações. Um dólar muito forte pode apertar as condições financeiras globais e isso acaba colocando uma pressão de baixa nas bolsas de valores do mundo todo. E as criptomoedas? Bom, elas seguem um padrão bem parecido. Em períodos em que o dólar se fortalece, o capital tende a sair de ativos mais especulativos, como as criptos, e buscar a segurança da moeda americana. Esse comportamento tem até um nome, Flight to Safety, ou fuga para a segurança. Em momentos de incerteza, de crise global, investidores do mundo todo vendem seus ativos e correm para a segurança que eles enxergam no dólar. E o que acontece? O DXY dispara. Ok, com tudo isso em mente, como é que os traders profissionais usam o DXY na prática, no dia a dia? Vamos ver um exemplo de como essa análise funciona no mundo real? Então imagine alguém operando o par de moedas euro contra dólar. Ao perceber uma alta forte no DXY, a primeira conclusão é: opa, o dólar está forte. E como o euro tem o maior peso no índice, uma alta no DXY geralmente significa uma fraqueza do euro. Sendo assim, o próximo passo lógico seria o quê? Procurar por oportunidades de venda no par EUSD. Entender esses mecanismos é o que realmente separa uma análise superficial de uma visão macro, mais completa do mercado. É sobre conseguir enxergar o quadro inteiro. Essa analogia aqui, olha, ela é perfeita para ilustrar o ponto principal. Focar só no gráfico de um ativo e ignorar todo o contexto macro que o DXY oferece é como navegar olhando só para o barco sem prestar atenção no oceano. O DXY é o oceano. Ele é o grande fluxo de capital que move todos os barcos. Portanto, o DXY é muito mais que um simples gráfico numa tela. Ele é um barômetro do apetite ao risco, do fluxo de capital e, no fim das contas, da saúde de todo o sistema financeiro. A pergunta que fica é, sabendo de tudo isso,
qual o preparo necessário para o próximo grande movimento do dólar.